Olá, amigas, amigos, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Eu sou Hélder Canto e aqui no canal da semana, dando continuidade à série Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila ao médium João Nunes Maia, um livro publicado pela editora Fonte Viva. E nós estamos no capítulo 57, Renúncia. Com o capítulo 57, nós começamos a etapa final desta série, um livro que tem 60 capítulos, então nós estamos nos três últimos capítulos dessa série. Esperando que você tenha gostado de nos acompanhar até aqui e que permaneça conosco então nessas três etapas finais, hoje no capítulo 57, Renúncia. Sheila vai dizer assim: a vida nos colocou abundância de tudo, colocando em nossas mãos para o uso bem acertado, deixando que possamos compreender que o desperdício é norma de desleixo e a retenção em demasia é apego contundente, sendo que em nós se encontra rastreando o amor em voos na planura da consciência, inspirando-nos para o devido equilíbrio dos bens que nos foram entregues. Olha como ela começa de forma tão profunda este capítulo sobre renúncia. Porque o que nós vamos renunciar senão aquilo que temos em abundância? Porque é certo que aquilo que está na escassez não há por que dizer de renúncia. Mas tudo aquilo que nós abrimos mão, se abrimos mão é porque temos a oportunidade de nos servir daquilo. E Sheila nos lembra que a natureza é abundante em tudo. E de fato, como já nos lembrou o Espírito Joana de Ângeles, dizendo que num país onde o Cristo viceja, ou seja, num mundo onde a verdade do Cristo ela impera, não há pessoas necessitadas, não há fome, não há desigualdades, porque o planeta oferece de tudo. E aquilo que sobra na mesa de uns serve de alimento para aquela mesa que está em falta. Então é assim que nós sabemos que se ainda existe desigualdade, se ainda existe fome, se ainda existe essas situações tão trágicas que a gente percebe na nossa humanidade atual, é porque está sobrando nas mãos de alguns. É porque existe acúmulo, existe desigualdade, não a desigualdade de oferta, porque o planeta coloca tudo em abundância. A vida nos oferece tudo em abundância. Mas quando nós não nos equilibramos, quando deixamos de compreender este bom uso daquilo que está em nossas mãos, seja pelo desperdício, que, como Sheila nos diz, é uma norma de desleixo, seja pela retenção em demasia, que é apego, então nós vamos perceber que nos falta equilíbrio, que é necessário a renúncia. A renúncia tanto para que não haja desperdício, a renúncia para que não haja retenção. E certamente que este convite, ele vem em boa hora para todos nós, e ele vem em boa hora para a nossa sociedade. O quanto nós estamos precisando nos melhorar enquanto sociedade, enquanto um povo que se ajuda, enquanto um povo que pode aproveitar melhor todos os bens que a vida tem nos dado em abundância para a alegria de todos. Porque se essa alegria falta na vida de tantas pessoas, é porque outros tantos estão acumulando em demasia, estão desperdiçando os bens que lhes foram dados.
Então, Sheila nos lembra que existem muitas coisas que nos pedem renúncia, para que não apareça o exagero e a vida, tanto física quanto espiritual, tenha livre circulação nos moldes da harmonia. Ela vai citar o exemplo do ar. O ar que nos serve para viver bem nos é oferecido com abundância. Se respiramos mais do que precisamos, acontecerá o mesmo. Em tudo tem que haver um equilíbrio, que são as normas do bom senso. Então imagina se a gente começa a respirar em demasia, enchendo os pulmões, nós vamos superoxigenar o cérebro, vamos chegar até a desmaiar. Então, o oxigênio que nos dá vida em abundância, ele nem pode faltar, porque isso nos leva à morte. Se deixarmos de respirar um pouco, que seja alguns minutos, o nosso sistema já começa a falhar. Mas se exagerarmos, respirando, também vamos superoxigenar o cérebro e causar também um desequilíbrio que nos leva ali a tonturas, ao desmaio, não é? Tudo precisa de equilíbrio. E ela cita o ar aqui de uma forma tão singela, tão poética, para nos dar este exemplo. Não só a vida física, mas tudo, todas as emoções que nós vivemos, os nossos sentimentos, é preciso ter renúncias. Porque até nas emoções, até nos sentimentos, é mais fácil, normalmente nós citamos mais os exemplos das questões materiais, mas certamente que nós aqui que estamos juntos não somos aqueles que acumulam capitais no sentido de sermos pessoas bilionárias, de estarmos liderando os rankings, né, daquelas listas das pessoas mais ricas, mais bilionárias em termos materiais, em termos financeiros. Essas com certeza também têm a necessidade da renúncia no aspecto de gerenciar bem as suas riquezas e beneficiar tantas pessoas que estão vinculadas a elas através dos postos de trabalho, através das empresas. Nós não estamos aqui de forma alguma dizendo que é preciso agir na pobreza. É claro que há aqueles que escolhem os votos de pobreza, como São Francisco de Assis, como tantos outros devotos dele também escolheram. Isso é uma escolha individual e que certamente traz felicidade para essas pessoas que fazem essa escolha. Mas nós não estamos aqui dizendo que isso é necessário. É o equilíbrio. Sheila está falando sobre o equilíbrio. É preciso olhar para as coisas e perceber o quanto o equilíbrio faz bem. Se aquilo que estamos acumulando, inclusive as riquezas daqueles que acumulam riquezas, está causando prejuízo a outrem, então é preciso olhar para a necessidade da renúncia. Será que aquelas pessoas que já acumularam tanto precisam acumular ainda mais, exigindo da força de trabalho daqueles que lhes servem, exigindo que aquelas pessoas que estão ali com seu trabalho, com seu serviço, auxiliando a estes o acúmulo das riquezas? Será que não pode ser dado uma vida melhor a estas pessoas, distribuindo melhor esses recursos? Então são questões que a nossa sociedade hoje nos coloca para podermos pensar que o Evangelho está presente nas relações de trabalho, que o Evangelho está presente nas relações sociais, que o Evangelho está presente na desigualdade, buscando, portanto, uma justiça social, buscando, portanto, uma igualdade social através dessas renúncias. E é claro que quando olhamos também para aquilo que desejamos, para aquilo que queremos, para as nossas próprias opiniões, para a nossa forma de ver, também é necessário pensar na renúncia. Será que eu preciso estar sempre certo? Será que eu preciso estar sempre com a razão? Será que eu preciso ter a última palavra sempre para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas me obedeçam, para que as pessoas façam a minha vontade? E isso também é renúncia. Renunciar a ter razão, como a gente diz, né? Tantas vezes, renunciar à palavra
para que o silêncio possa falar mais, para permitir que o outro também apresente as suas ideias, aprender a dar espaço para que aqueles que estão conosco construam também os seus sonhos, possam também se movimentar, possam apresentar as suas iniciativas. Olha a renúncia nos nossos espaços de serviço. Às vezes nós queremos que as coisas estejam sempre do nosso jeito. Chegamos e já mudamos as coisas de lugar, queremos mudar a forma como as coisas são feitas. Na casa espírita, no trabalho espírita, renunciar às nossas posições para que outros assumam também posições de liderança, claro, no tempo certo, no tempo correto, preparando aqueles que vêm à nossa retaguarda para que eles também venham a exercer os seus papéis de liderança, os seus papéis de coordenação de áreas de trabalho, coordenação da casa espírita, coordenação dos trabalhos espirituais que estão ali sendo realizados. Em tudo somos chamados à renúncia. Renunciar às nossas opiniões, por exemplo, para que os outros também possam trazer as suas ideias, ter as suas próprias opiniões e ali construímos juntos. Então devemos renunciar ao excesso porque ele nos prejudica e por vezes deixamos alguém sem a sua cota. A natureza não se esquece de ninguém, deixando o livre-arbítrio escolher o tanto quanto precisa para viver em paz. Então, se nós acumulamos, seja questões materiais, seja ideias, seja palavras, seja aspectos da nossa vida onde nós atuamos, quando nós acumulamos, deixamos alguém sem a sua cota, ou impedimos que alguém avance, impedimos que alguém abra caminhos, impedimos que alguém caminhe nas suas experiências. E é assim que o livre-arbítrio deve deixar-nos as nossas escolhas, mas o amor, o coração, a paz, o equilíbrio nos faz tomar as boas decisões para o quanto nós precisamos para viver em paz. Então os espíritos encarnados, como os desencarnados, que já encontraram esse desequilíbrio, lembra Sheila que não precisa da renúncia, porque ele tem perfeito equilíbrio sobre a vida. E assim como o perdão que nós tratamos no capítulo anterior, aquele que tem necessidade de perdoar é porque ainda se ofende. Aquele que tem necessidade de renunciar é porque ainda não encontrou essa luz do equilíbrio. Sheila vai começando a encerrar o capítulo, dizendo que imaginemos sempre um ambiente de paz e tranquilidade para os outros, dando em seguida exemplos de trabalho na honestidade desse labor, porque paz sem operação é a mesma coisa que fé sem obras. Os que ainda não alcançaram esse sentir onde estiver o ambiente de cordialidade, que não sentiram o soprar da felicidade e os convites do amor, precisam renunciar a algo que lhes entrava essa alegria. Então, se a gente ainda caminha por ambientes, se a gente não consegue sentir essa felicidade, sentir esse prazer de estar junto com as pessoas, sentir essa leveza da cordialidade, da fraternidade, talvez precisemos renunciar a algo. Não uma renúncia material, uma renúncia de algo físico, talvez uma renúncia de comportamentos, uma renúncia de opiniões muito duras, uma renúncia de ideias muito fechadas, uma renúncia de palavras muito firmes, uma renúncia talvez de querer corrigir todas as pessoas a todo tempo. Porque veja, quando nós não sabemos caminhar, nos manejar com equilíbrios nessas situações, acabamos enfrentando dificuldades na falta de cordialidade, acabamos enfrentando desequilíbrios, falta de paz nesses ambientes e não sentimos e não distribuímos
essa felicidade que tanto almejamos. É certo que há aspectos em nossa vida que, se olharmos com carinho, olharmos para nós mesmos, naquela meditação da reforma íntima, naquela meditação do que precisamos melhorar, reconheceremos aspectos de renúncia, aspectos que precisamos abrir mão para uma vida mais cordial, para uma vida mais de paz e de mais equilíbrio. Que este convite encontre os nossos corações dispostos a servir e a renunciar a tudo que for preciso para o nosso bem e para o bem de todos. De nossa parte, desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Até a próxima segunda-feira, um forte abraço, paz e bem a todos.